Olá, boa tarde para você, 12 horas e 1 minuto, 12 e 1, boa tarde, obrigado pela audiência, obrigado à sua companhia. Ontem um programa muito tenso, um programa muito complicado de fazer, mas nossa equipe de produção, de edição, as equipes de reportagem e também aqui o nosso Twitter, né, o pessoal aqui junto comigo, nós conseguimos, na medida do possível, trazer todas as informações que tínhamos na hora, porque com aquela explosão que aconteceu ontem, aliás, com as 3 explosões, com as 4 mortes que nós já temos hoje contabilizadas, infelizmente, e as 2 pessoas feridas, ontem era muito complicado, né? Eu vi 1 ou 2 gatos pingados reclamando, porque a imprensa está sendo omissa, porque a imprensa não está dando a informação como deveria. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui, deixa eu só começar o programa falando sobre isso. Quando acontece uma tragédia de grandes proporções como aconteceu, a equipe logo é acionada. E o Yuri Carvalho foi acionado com sua equipe, correto? E foi o primeiro a chegar no local. Só que, entre correr para tentar salvar uma vida, entre isolar o trânsito, entre isolar a área para outras possíveis explosões que poderiam acontecer, o corpo de bombeiros, a polícia, todos envolvidos ali, vão fazer isso ao invés de atender a imprensa. Não é porque você quer a informação que eu tenho que te dar a informação na hora que você quer. Se você quer a informação na hora que você quer, você vai para o lugar. Então, assim, tem algumas pessoas que falam que não sabem e que eu fico pé da vida. E uma dessas pessoas eu tenho até intimidade e mandei mensagem até mesmo dizendo, opa, foi injusto. Porque é o seguinte, a polícia está ali isolando o trânsito, a Guarda Nacional, SMTran, Detran, SAMU, bombeiro, né? Todo mundo está ali naquela situação de tensão, e tem alguém no conforto de casa, do ar-condicionado, dizendo, olha, você tem que dizer para mim agora, que eu quero agora. Mas lá no local, o repórter tem a sensibilidade de esperar o momento certo para perguntar, para chamar o Corpo de Bombeiros, a PM, o SAMU e companhia. Então, assim, durante todo o dia nós fomos colhendo informações, durante todo o dia nós fomos atualizando as informações, que o próprio Corpo de Bombeiros não tinha ali no primeiro momento. Então, tem que ter cautela, as pessoas que cobram muito, porque a imprensa está omitindo, a imprensa está segurando informação. Eu vivo de informação, eu vou segurar informação para quê? Eu estaria dando um tiro no pé. Agora, eu não faço como os aventureiros da comunicação que simplesmente ouviram falar que morreram 18 e colocaram no Facebook. Quando viram que não eram 18, editaram e falaram que era 16. Quando viram que não era 16, editaram e colocaram que era 8. Ou, quando viram que erraram, apagaram o post. Então, a palavra lançada numa TV ou no rádio, como eu faço diariamente, ela não volta. No Facebook você apaga, vai embora, ninguém te conhece, tchau. Você compartilha o que não sabe, acabou. Aqui não. Se eu falo algo, eu posso criar um pânico na população, que foi criado no Facebook, que foi criado no WhatsApp, que foi criado nas redes sociais. Então, eu escrevi um texto que está no meu Facebook agora justamente sobre isso, parabenizando os órgãos que estiveram à frente e dizendo, a você que criou um pânico na população, parabéns, você conseguiu. Se você queria criar um pânico, você conseguiu. Agora, tem que ter inteligência, cautela e deixar de apontar o dedo para a imprensa. Se você quer informação, você vai no local, avança o cordão de isolamento e vai lá dentro, durante a explosão, para ver a identidade de quem está lá. 12 horas e 5 minutos, hein? Vamos falar hoje, vamos repercutir essa situação das explosões e tudo mais. Nós vamos trazer um trecho da reportagem. 4 pessoas morreram, 2 pessoas ficaram feridas. O local foi isolado por várias horas, perícia foi feita e tudo mais. Nós temos um trechinho da primeira reportagem do repórter Yuri Carvalho. Nós temos um trecho do Yuri Carvalho, que esteve lá durante toda a manhã e que veio comigo aqui no estúdio para dar mais detalhes. Vamos acompanhar um trechinho. 3 explosões foram registradas em uma distribuidora de oxigênio e gás acetileno na capital Boa Vista. Um pedaço de um corpo foi arremessado a 100 metros de distância do local onde aconteceu uma das explosões. Saindo da casa eu vi a explosão muito forte. Eu fiquei um pouco estranho. Eu estava achando que era um carro que tinha explodido. E aí disse que tinha morrido 2 pessoas. Eu vim lá desesperado porque meu sobrinho trabalha aí há muito tempo com ele. Ele trabalha no setor administrativo. Mas agora acabamos de ter informação que ele
estava dentro lá do escritório, houve a explosão mesmo de verdade e ele saiu correndo. Beleza, daqui a pouco você vai ver com o Yuri Carvalho, tá ali o Yuri na tela, trazendo todas as informações pra gente aqui na tela da Band, tá bom? Todas as informações pra você. E a gente segue trazendo o que nós temos no programa de hoje, as principais informações, porque nós tivemos a Bruna Andrade, Lairine Silva, Israel Ayasser, além do Yuri, acompanhando todos os 4 repórteres e eu fazendo pro Datena, pro Jornal da Band, o Yuri entrando com o Datena também. Então a equipe da Band, ela se reinventa, ela vai trazendo para você as informações e fazendo um jornalismo sério e reto. Um jornalismo que tem uma linha editorial a ser seguida e uma qualidade Band. Nós temos agora, né, um trecho de uma reportagem, né, da Bruna Andrade, que mostra a repercussão ainda, horas depois daquele fato lamentável que acabou com 4 mortes. Olha só. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 4 pessoas na explosão que ocorreu em uma empresa que trabalhava com distribuição de gás oxigênio na manhã desta terça-feira. No Instituto Médico Legal, a movimentação de familiares e amigos era intensa. O trabalho de identificação dos corpos já começou, os familiares foram chamados, trouxeram a documentação pessoal das vítimas e estão aqui na frente do IML. Como eles estão muito abalados, não quiseram gravar com a nossa equipe, mas a gente conversou com exclusividade com o Dr. Herbert de Amorim. Ele é delegado-geral da Polícia Civil e contou pra gente como é que esse trabalho de identificação vai funcionar. Beleza, daqui a pouco a matéria completa para você, hein? O delegado-geral Herbert de Amorim falando com a gente, nós falamos também com várias pessoas lá no local, com Israel Ayasser. Então, como eu estou dizendo para você, a Band trabalhou o dia todo. Ontem, até tarde da noite, estávamos entrando ao vivo no Band News TV, estávamos dando informações para a Band São Paulo, estávamos apurando as informações para trazer para você hoje, né? E a gente segue aqui, nós temos o que agora? Uma senhora, né, que teve a casa, né, parcialmente destruída pelo impacto das explosões. Você vê a casa dessa senhora, né? Então o impacto das explosões, 3 explosões, né, destruíram, né, a Romeu Caldas, que é a feira, e algumas casas ao redor, e algumas lojas ao redor. E essa senhora relata o que ela sentiu e o que ela ouviu ali naquele momento de tensão. Olha só. Aí escutei aquele pô! Pensava que tinha sido a central que tinha esbagaçado. Mas não pode uma central fazer, eu nunca vi falar, mas foi muito triste. Eu saí daqui de fora do fundo para lá, correndo com medo. Pois é, você viu a senhora relatando os momentos de medo. Tem uma imagem ali, Rafael, que você mostrou para mim agora, essa imagem. Deixa eu vir aqui com o meu amigo Josivan. Essa imagem, ela é impressionante, hein? A imagem de uma telha que ficou presa lá. É uma telha de zinco que ficou presa nos fios. Outro risco, né? Outro risco. Ainda bem que os fios não se encontraram ali, né? Não encostaram um no outro, né? Telha de zinco, né? Mas isso aí parece que são cabos de aço de sustentação, correto? Parece que são cabos de aço de sustentação dessa torre que a gente está vendo aqui à direita. Então, daqui a pouco a gente vai trazer, então, reportagens do Yuri Carvalho, Israel Ayasser, Bruna Andrade e Companhia Limitada. Nossa, daqui a pouco o Yuri Carvalho vem ao vivo comigo também, né, com o Corpo de Bombeiros, para a gente saber. Muita gente fala que a documentação da empresa estava irregular, estava atrasada. Outras pessoas dizem que estava dentro do esperado, ou seja, estava legalizada a empresa. Daqui a pouco nós vamos esclarecer essas situações, essas dúvidas também aqui no programa Roraima Urgente, ao vivo, agora 12 horas e 10 minutos. Agradecendo também aqui aos nossos telespectadores que mandaram imagens pra gente ontem. Telespectadores que contribuíram com o jornalismo da Band Roraima. Telespectadores que mandaram essas imagens que você acompanha e outras imagens que mostramos no decorrer do programa. Então, daqui a pouco você tem todas as informações. Isso aí foi impressionante, não dá para saber o que voou ali. Algumas pessoas dizem que foi até o pedaço de um corpo, porque os corpos, alguns deles, eu conversei com os bombeiros, né, eu estive lá ontem fazendo uma reportagem, se desintegraram, né, com o impacto
com o impacto das explosões. Sobe o som pra gente. Na central oxigênio central. O Datena ficou impressionado com essas imagens ontem. Eu estava ao vivo com ele, por volta aí de 5h30, 6 da tarde, estava ao vivo com São Paulo, no Brasil Urgente. O Datena ficou impressionado com essa imagem. Olha só. Olha o vazamento de gás. Olha aí. Agora. Você vai acompanhar? Sangue de quem tem poder, Jesus. Agora. Agora há pouco aconteceu aqui um acidente aqui horrível. Olha o vazamento. Central oxigênio. Já tinha tido o primeiro, hein? Central. Aí vamos seguir. Se o Rafael frisar pra gente, para. Volta lá um pouquinho pra mim, volta pra mim na tela aqui, volta pra mim na tela aqui, Rafael. Vamos frisar um pouquinho aqui, daqui a pouco a matéria do Yuri tá pronta também. Você vê aqui, vai soltando devagarzinho, vai. Solta a imagem devagar. Você vê que durante a explosão, vai lá, Rafael, vai lá, para, vai. Ó, você vê pedaços voando. Você vê pedaços voando, tela cheia pra mim, tela cheia pra mim. Olha só, você vê pedaços voando. E o detalhe é que teve um pedaço de um braço com a mão de uma das vítimas que voou lá no asfalto. E agora a gente traz a primeira reportagem do Yuri Carvalho repercutindo. Essa matéria foi ontem com o Datena no Brasil Urgente, mostrando que essas explosões acabaram com 4 mortos e 2 feridos. Muita tensão, muito medo. E a gente vai trazer para você agora os detalhes. Uma matéria completa com Yuri Carvalho na tela da Band. Vai lá. 3 explosões foram registradas em uma distribuidora de oxigênio e gás acetileno na capital Boa Vista. Um pedaço de um corpo foi arremessado a 100 metros de distância do local onde aconteceu uma das explosões. Saindo de casa eu vi a explosão muito forte. Eu fiquei um pouco estranho. Eu estava achando que era um carro que tinha explodido. E aí disse que tinha morrido 2 pessoas. Já vim lá desesperado porque meu sobrinho trabalha aí há muito tempo com ele. Ele trabalha no setor administrativo. Mas agora acabamos de ter informação que ele estava dentro lá do escritório, houve a explosão mesmo de verdade e ele saiu correndo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma parte da estrutura do forro cedeu e caiu nos cilindros, o que foi suficiente para causar a primeira explosão. No local conhecido como Área Quente, estavam pelo menos 3 funcionários. Militares do Corpo de Bombeiros ouviram o barulho e viram a fumaça do quartel, que fica em um bairro próximo, e se deslocaram para o local do acidente. O primeiro trabalho foi para conter o risco de novas explosões. Um carro-pipa também foi acionado. A gente precisa de, no mínimo, 24 horas de resfriamento, que pode haver uma explosão ainda, por conta do acetileno, que é um produto perigoso, explosivo, altamente explosivo, se aquecer. Então a gente está resfriando, está com apoio da Coema, com os caminhões de 30 mil litros, com as viaturas do Corpo de Bombeiros também. A gente tem em torno de 9 viaturas do Corpo de Bombeiros, 75 militares no teatro de operações. A Polícia Militar e Força Nacional retiraram as pessoas de lojas e casas das quadras próximas do local. O trânsito foi controlado e vários quarteirões foram interditados. Foi um momento muito desesperador. Eu falei com alguns funcionários dessa loja de materiais de construção aqui, que no momento do acidente, os clientes saíram desesperados, deixaram carros para trás e saíram do local. Um posto de combustíveis que fica quase em frente à distribuidora também foi evacuado. Familiares que não conseguiram falar com parentes chegavam no local a todo momento em busca de informações com a polícia. Ainda existe um risco de explosão muito grande e a explosão ela é muito violenta por causa do oxigênio, do cilindro de oxigênio. A grande pressão, ela arremessa objetos, o próprio deslocamento do hélio é muito violento para quem está muito próximo. Então a gente está tirando todos os moradores da quadra onde fica a empresa e afastando todo mundo o mais longe possível, para que todo mundo fique sempre atrás de um antiparo ou alguma coisa. Caso tenha uma nova explosão e um objeto venha a ser arremessado, não atinja essa pessoa. A perícia da Polícia Civil trabalha no local e os bombeiros informaram que há risco de desabamento da parte operacional do prédio. Um gabinete de crise foi montado pelo governo de Roraima para tratar da situação.
Pois é, eu agradecer aqui, fazer justiça aos amigos da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros. Haltman, Ferreira, também, né, nosso amigo Samuel. Um abraço a vocês e obrigado pela parceria, por entregar pra gente, né, as informações em tempo hábil, dentro da correria, dentro dessa questão aí logística e tudo mais. Obrigado então. Daqui a pouco o Coronel, né, Cleudiomar Ferreira comigo para falar sobre a situação, né, de momento, para atualizar a gente quanto ao laudo da empresa, se estava atualizado, se a empresa estava funcionando de forma legal. Né, os corpos já estão liberados para as famílias. Creio que a princípio, não teria sido liberado, é o que eu estava checando ali com amigos das próprias vítimas e familiares das próprias vítimas, mas é um momento muito complicado, é um momento muito tenso, de fato. As explosões chamam a atenção pela gravidade. Agora, o que teria acontecido? A perícia já foi feita, os elementos necessários já foram colhidos para que essas pessoas, né, que são os peritos, possam chegar a um consenso do que teria acontecido. Bruno estava mexendo com solda? Não sei. Foi uma pasta que passaram, uma graxa que passaram? Não sei. Não vou especular. Uma porque eu não fui dentro do local, outra porque eu não sou perito e outra porque a gente tem que confiar no trabalho das pessoas que estão lá, que foram lá, que colheram tudo. Ontem à tarde eu fui ao local, estava isolado ainda, o próprio Maxwell do Corpo de Bombeiros, os outros militares também que estiveram lá, eles repassaram a informação de que estavam ainda retirando cilindros cheios e vazios para evitar qualquer tipo de problema, mas é uma coisa que não acontece todo dia. Então, quer dizer, é um fato que acontece de vez em quando, né? E é uma tragédia que acontece, que choca toda uma cidade, né? Eu vi aí, parabéns aos políticos, parabéns às empresas particulares. A Band, aliás, foi uma das primeiras, se não foi a primeira, a colocar em sua rede social uma mensagem de luto pelas vítimas. Se eu não me engano, a Band foi a primeira a colocar, né? E aí depois veio uma onda também das pessoas, né, se solidarizando, até pessoas comuns também, né? Falando sobre o Corpo de Bombeiros, quase 120 homens e mulheres estiveram empenhados nessa missão. Quase 90 na rua, quase 90 ali acompanhando de perto e tentando isolar, tentando ajudar de alguma forma, e todas as pessoas envolvidas, como eu disse já, as polícias, militar, civil, né, Detran, SMTran, Guarda Civil Municipal, os bombeiros, Força Nacional, espero não ter esquecido de ninguém. Né, todos estavam ali, o Detran, todos estavam ali tentando ajudar a todo momento. Isso é muito importante. Daqui a pouco tem a matéria do Yuri de hoje. Ele voltou ao local para saber como estava. Inclusive, a equipe subiu num telhado para pegar imagens de cima e trazer mais detalhada a história e a situação para você. Vamos agora com a Bruna Andrade. A Bruna Andrade vai falar para a gente que o pronto-socorro adotou o plantão especial. Porque naquela hora, né, apesar dos facebookianos aí falarem que tinha morrido todo mundo, que eram 18 mortos, isso e aquilo, foi montado um atendimento especial, um plantão especial para receber as possíveis vítimas. Porque poderia ter tido 5, 10, 15, 20 vítimas. Por que não? E o hospital se preparou e a Bruna Andrade tem as informações para a gente agora aqui na tela do Roraima Urgente. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 4 pessoas na explosão que ocorreu em uma empresa que trabalhava com distribuição de gás oxigênio na manhã desta terça-feira. No Instituto Médico Legal, a movimentação de familiares e amigos era intensa. O trabalho de identificação dos corpos já começou, os familiares foram chamados, trouxeram a documentação pessoal das vítimas e estão aqui na frente do IML. Como eles estão muito abalados, não quiseram gravar com a nossa equipe, mas a gente conversou com exclusividade com o Dr. Herbert de Amorim. Ele é delegado-geral da Polícia Civil e contou pra gente como é que esse trabalho de identificação vai funcionar. Nós pedimos aí que todos tenham um pouquinho de paciência, que o IML está trabalhando, foram acionadas equipes que estavam de folgas, além dos plantonistas que já estavam aqui, para que a gente pudesse fazer da maior
menor tempo possível a identificação desses corpos. Haja vista que alguns estão poucos ali, tem alguns membros separados e que precisa ser identificado através de dos peritos papiloscopistas para que possa identificar corretamente. À medida em que os corpos forem sendo identificados, serão liberados para as famílias. No Hospital Geral de Roraima, mais de 40 profissionais da área da saúde se mobilizaram para atender os feridos no acidente. O Hemocentro estendeu o horário de funcionamento para receber a população. A movimentação aqui no Hemocentro é intensa. Assim que as pessoas ficaram sabendo das explosões e que o estoque de sangue estava abaixo do normal, uma grande corrente de solidariedade foi montada. Para vocês terem uma ideia, todas essas pessoas aqui estão aguardando para serem atendidas na sala de coleta. A expectativa é que essa movimentação siga até sexta-feira. Assim que tivemos conhecimento dessa tragédia, nossa direção, junto com a equipe, decidimos abrir o Hemocentro durante todo o dia, inclusive naquele intervalo do almoço que a gente fecha, geralmente de 12 até as 13h30, né? Porque foi justamente nesse horário de 12 horas que começou a chegar a população em massa para fazer sua doação. O Márcio foi uma das pessoas que saiu de casa para doar sangue. Acompanhando os grupos de notícia e os grupos que eu tenho no WhatsApp, né? Foi divulgado que estavam necessitando de sangue aqui no HGR, e aí nessa oportunidade eu aproveitei e já vim contribuir, fazer esse ato de solidariedade com o próximo também. Quando soube que o Hemocentro estava convocando doadores, o Anderson não pensou duas vezes em ir até o local. E poder ajudar o próximo também é bom, né? Sempre bom, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser eu que esteja precisando, então é sempre bom ajudar. Eu queria aqui, né, parabenizar a população roraimense. Deixa eu Roraima urgente aqui. Parabenizar a população roraimense. Eu queria dar os parabéns aos roraimenses, roraimados, às pessoas que viram nas redes sociais, que viram a gravidade daquelas explosões, que existiam feridos, que existiam mortos e que a população poderia se unir, a população poderia ir até o Hemocentro para fazer a doação de sangue. Então, quer dizer, eu acho que nós temos uma força nas mãos e a população pode fazer a diferença, como fez ontem. Algumas pessoas até tentaram tirar o brilho, dizendo que o Hemocentro estava fechado, o Hemocentro negou, o governo negou, mas, de qualquer forma, muitas pessoas saíram de casa para doar sangue. Doar sangue para pessoas que possivelmente poderiam precisar. Que essa solidariedade possa continuar valendo para outras situações e até mesmo em dias normais, em dias em que não temos tragédias, mas sabemos que, independente disso, várias pessoas precisam de sangue todos os dias para fazer cirurgias e vítimas de acidentes. Então, parabéns à população roraimense, mais uma vez, pela força, pela dedicação e pela solidariedade de doar sangue ontem, num dia tão difícil para Roraima. Vamos agora com Israel Ayasser. Israel Ayasser tem ali a área que foi isolada, por medida de segurança, e à tarde ele repercutiu, falou com as pessoas, ouviu histórias e traz para a gente o clima, horas depois das explosões que, como eu disse, resultaram em 4 mortes e 2 feridos. Israel Ayasser comigo aqui na tela. Com o impacto das explosões, os vidros de alguns boxes do Mercado Municipal Romeu Caldas, que fica em frente à loja, foram destruídos. Geisa é cozinheira e trabalha no local. Ela relata que no momento ouviu um barulho muito alto, mas só depois percebeu que se tratava de uma explosão. Teve a primeira explosão, aí a gente pensou que fosse uma panela de pressão. Só que aí, quando a pessoa se correu para fora, a gente também correu para fora e viu fogo e as pessoas gritando lá dentro. Aí foi quando teve a segunda explosão. Aí todo mundo teve um silêncio e o pessoal correram com mais de 1000 para lá e aconteceu de novo. Aí a terceira explosão, aí o pessoal já estava aqui, bombeiro, polícia, para ninguém chegar mais perto. A dona de casa de 64 anos ainda contabiliza os estragos causados em sua casa. O forro cedeu em vários cômodos do local. Vidros da janela foram estilhaçados. O telhado está comprometido e com a chuva que caiu no início da tarde, vários compartimentos ficaram alagados. A dona de casa conta que estava cozinhando quando ouviu a primeira explosão no quintal da casa que fica atrás da loja. Aí escutei aquele pá!
pensava que tinha sido a central que tinha esbagaçado, mas não pode uma central fazer, eu nunca vi falar, mas foi muito triste, eu saí daqui de fora do fundo para lá, correndo com medo, e veio logo aquelas fumaças, aqueles granidos no ar, viu? E aí eu fiquei impactada com isso. Ela relata que pedaços de corpos ficaram espalhados no quintal da casa, cenas fortes jamais vistas. Há dias, os moradores do local vinham sentindo o cheiro de gás vindo da loja e que denúncias já haviam sido feitas. Muito tempo que a gente vem sentindo aquele oxigênio saindo, muito tempo. Muitos moradores já denunciaram ele aqui, porque não poderia ter isso. Viu? Lá para o distrito, para ele botar para lá, mas sempre aqui. Pela parte da tarde, o Corpo de Bombeiros fez a retirada dos cilindros que ainda estavam na loja onde houve as explosões. Alguns deles permanecem aqui na calçada em frente à loja. São cilindros que estão cheios e outros vazios. Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a área continuará bloqueada por 24 horas. E a previsão é que seja liberada na manhã desta quarta-feira. Beleza, Israel. Daqui a pouco o Yuri Carvalho dá sequência à sua história, dá sequência às reportagens na Band, dá sequência a esse drama causado. E como eu digo, sem dúvida alguma, as pessoas que estavam próximas ali, meu amigo, seu Fernando Freitas, que está me assistindo agora, mora bem perto, ele com certeza deve ter ouvido as explosões, ele mora ali próximo mesmo, a metros do local, e com certeza deve ter se assustado com o que aconteceu. Então um abraço aos moradores ali ao redor, um abraço aos empresários ali que tiveram a consciência, fecharam as lojas por segurança, tiraram as pessoas lá de dentro dessas lojas, dos estabelecimentos. Agora, daqui a pouco o Yuri vem comigo, porque nós temos essa informação aí de que já tinham denunciado. Será que essa empresa poderia funcionar ali onde funciona? Uma área comercial? Uma área residencial? Pois é, essa é uma pergunta que a gente faz. Então daqui a pouco o Yuri Carvalho vem com o Coronel Cleodomar Ferreira, do Corpo de Bombeiros, para a gente falar sobre isso. Agora, olha só, hein, como os carros ficaram ali. O Yuri Carvalho foi lá hoje pela manhã também. Daqui a pouco tem uma reportagem chegando dele, a gente vai mostrar justamente sobre isso. Daqui a pouco tem uma reportagem dele que mostra essa questão aos carros, ficaram destruídos. Então assim, sem dúvida alguma, esse é um grande problema. Com as explosões, com o impacto das explosões, eu tive informação e recebi inclusive imagens que eu jamais passei para a nossa edição, já até apaguei do meu telefone, que são imagens de alguns corpos que voaram e caíram no vizinho. Os corpos voaram e caíram nas casas ao lado. Olha só o som pra gente. Você vê as explosões, você acompanha as explosões. Eu queria uma prévia da nossa edição aí, para que eu possa chamar a reportagem do Yuri, quanto tempo essa reportagem fica pronta, e manda essa matéria para cá sem caracteres, nós estamos ao vivo, o que importa é informação, então mande para cá essa reportagem, o que importa é a gente levar a informação no ar, porque na sequência dessa reportagem do Yuri, nós temos o Coronel Cleodomar Ferreira, que vai dar detalhes sobre isso, que vai dar detalhes sobre o pós-explosão. Então, estamos pedindo 5 a 6 minutos para chegar essa reportagem aqui. Eu vou com o Yuri previamente, então, já preparo o Yuri lá, que durante a entrevista com o Coronel a gente chama a reportagem. Durante a reportagem do Yuri, a gente chama essa reportagem e continua com a entrevista também. O Yuri está preparado? 12 horas e 35 minutos, dá teto nessa câmera, meu filho, dá teto nessa câmera, meu filho, dá teto nessa câmera, meu filho. Olha só, 12 horas e 35 minutos, Yuri Carvalho com o Coronel Cleodomar Ferreira, ele que vai dar detalhes sobre os trabalhos lá do Corpo de Bombeiros, sobre o trabalho que está sendo realizado hoje, que foi feito ontem. Yuri Carvalho, boa tarde, daqui a pouco sua reportagem vai ser exibida aqui, mas eu queria perguntar para você o seguinte, qual é a missão do Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira? Daqui a pouco a gente volta no dia de ontem. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu estive, inclusive, hoje, você citou aí, lá no local, e aí, nessa reportagem que você vai ver durante
essa entrevista, como você falou, tem muita novidade, viu? Mas eu estou aqui do lado do diretor executivo de Defesa Civil do Estado de Roraima, Coronel Cleudilmar Ferreira, para dar mais detalhes como é que foi a atuação do Corpo de Bombeiros durante aquela situação toda que nós vimos, né, durante aquela tragédia. Coronel, muito boa tarde para o senhor. Eu gostaria de saber como é que foi essa atuação do Corpo de Bombeiros, o que primeiramente a primeira equipe que chegou ao local fez ali, foi realmente a retirada das pessoas ou a contenção ali daquela situação toda? O acionamento ocorreu pela própria explosão, né? Houve um susto muito grande, todos os bombeiros que estavam no quartel ficaram assustados. Pensou-se inicialmente que era um caminhão-tanque explodindo na frente do quartel. As pessoas correram para a frente do quartel e avistaram já a fumaça subindo, o prédio fica próximo, o prédio sinistrado, e a equipe deslocou o quanto antes. A primeira equipe a entrar chegou no local, observou que se tratava de uma ocorrência envolvendo produto perigoso, produto químico, possibilidade de ter acetileno envolvido, então eles aguardaram a chegada do especialista. Nós temos o tenente Leonardo, que fez a especialização de emergência com produtos químicos. Então, assim que o Leonardo chegou, a equipe fez a primeira intervenção, entrou o tenente Leonardo, o capitão Josenei. Eles iniciaram o combate com resfriamento na área onde estavam os cilindros. Havia o risco, né, a possibilidade de haver novas explosões caso os cilindros de acetileno estivessem envolvidos, né. Então, assim que as ocorrências iniciaram e começou a divulgação, outras instituições tomaram conhecimento e utilizaram o seu protocolo de acionamento. É o caso da Polícia Militar, isolamento do local, a polícia, o SMTRAN, né, do município. Então, assim, cada um foi acionando o seu protocolo nesse tipo de emergência, independente de nossa solicitação. O caso do SAMU adotou o protocolo, todas as viaturas foram deslocadas para o local, e aí nós iniciamos o que é mais regulamentar. Havia a possibilidade de ter esses cilindros de acetileno envolvido ali naqueles incêndios e o pessoal, a equipe, já munida de equipamento, já com especialista na área, passaram a fazer o resfriamento daqueles cilindros para amenizar o risco de novas explosões. Então, aí a questão de isolamento, providenciar isolamento, toda essa questão de logística que envolveria aquela ocorrência, desde abastecimento do cilindros, pedido de reforço, imediatamente todo o efetivo do quartel correu para lá. Então, você observa que nas primeiras imagens, você vê todos os bombeiros de uniforme alaranjado ao redor, ali eles já estavam fazendo os primeiros isolamentos, e a equipe de intervenção foi a equipe de serviço, a equipe de prontidão. A equipe só entrou depois que nós verificamos que eles tinham segurança, estavam munidos de todos os equipamentos de proteção respiratória, equipamento de proteção individual adequados, já com todo mundo munido com esses equipamentos. A equipe adentrou ao local, né, e começamos o combate. Durou praticamente a tarde toda, encerramos em torno das 17 horas, já depois de a possibilidade desse risco de envolvimento de acetileno foi descartada, verificamos que não havia possibilidade de novas explosões, aí é que nós autorizamos a equipe, tanto do IML, a equipe de perícia, a entrar no local, fazer o trabalho inicial, da perícia inicial, para podermos autorizar o resgate dos corpos. Esse resfriamento, coronel, que o senhor citou, ele é feito com água ou com extintores específicos? É com água. A informação de que não havia gases tóxicos, a empresa manuseia oxigênio, manuseia argônio, óxido nitroso, ar comprimido e manuseia acetileno, sendo que o cilindro de acetileno é o acetileno industrializado, então não há problema de você jogar água. Foi retirado o excesso de carbureto que existia não na parte, mas no interior da loja. Esse material foi levado para o quartel do Corpo de Bombeiros. Assim, esse material, caso molhado, poderia liberar gás inflamável. Então, isso foi feito, foi uma prevenção ainda em tempo, inclusive antes daquela chuva. E aí o combate continuou com essa técnica de resfriamento dos cilindros. Como o gás vazado era oxigênio, então não tinha problema desse gás sair para a atmosfera. Não é um gás tóxico, muito embora ele seja um gás que acelera a inflamabilidade. Ele é um comburente perfeito. Por isso, esse trabalho de manter o local o tempo todo molhado. Yuri. Oi, Bruno. Eu queria saber o seguinte, pergunta para o coronel, por favor, se aquela empresa poderia funcionar numa área residencial e comercial.
Ok. Coronel, o Bruno pergunta se a empresa poderia funcionar ali numa área comercial, residencial, no caso ali onde aconteceu esse acidente todo, né? Isso não interfere em nada. Nós temos uma norma técnica que regulamenta o manuseio e estocagem de produtos perigosos. Quando se trata de gás tóxico, vamos supor que ali tivesse um gás como amônia, cloro, que é um gás muito mais perigoso. Aí a empresa tinha que ter um afastamento mínimo de 150 metros de edificações próximas. Como tem escolas, como tem um mercado, tem restaurantes funcionando no mercado, aí ela não poderia estar naquele local. Mas, como eu falei, os gases manuseados pela empresa são gases inertes, né, ou gases, como o caso do oxigênio e do óxido nitroso, que não são nem gases inflamáveis, nem gases tóxicos, são extremamente refrigerados e têm um potencial de risco porque eles são reagentes. Por exemplo, o oxigênio, em contato com produtos derivados de petróleo, ele pode iniciar um processo de combustão espontânea. O que pode ter sido o caso, eu sei que a perícia ainda está sendo feita sobre isso, são 30 dias, mas há uma linha de investigação, já há um norte, um frente sobre essa situação toda? Bem, nós sabemos que o oxigênio tem essas propriedades de reação quando entra em contato com graxa, óleo lubrificante, mas que não são materiais que são manuseados ali naquele local. Então, não podemos afirmar que houve isso. Yuri. Há algumas hipóteses, né, que foram levantadas inicialmente com base no trabalho que eles fazem ali, que é o trabalho de transvasamento, né? Eles tiram o oxigênio líquido daquele recipiente maior, aquele tanque maior, com capacidade de 5.000 litros, ali tem oxigênio líquido, eles fazem o processo de aquecimento desse. Quando eu digo aquecimento, ele sai, por exemplo, de menos 183 graus, está ali com 183 graus abaixo de zero, ali naquele cilindro, como ele está líquido, ele passa para o estado gasoso e aí eles abastecem os cilindros. Esse processo é bem complexo e é um processo que não deixa de ter risco, que envolve processo com gás altamente refrigerado, que passa por um processo de aquecimento e abastece cilindros com uma pressão muito alta. Um cilindro daqueles que explodiu, ele pode ter ali em torno de 150 a 200 kg-força de pressão. Então, uma explosão daquela provoca aquele efeito que todo mundo viu naquelas imagens. Então, Yuri, só para finalizar, pressão altíssima que provoca aquele efeito fenomenal ali de uma explosão bastante violenta. Então, é uma linha de verificar. Para isso, nós vamos precisar vistoriar, periciar todos os cilindros, entendeu? A outra possibilidade que envolve exatamente o estado em que se conta o cilindro. Esses cilindros ele tem que passar por uma manutenção periódica, estabelecido em NBR. Vistoria em loco para ver se tem amassado, se está enferrujado, entendeu? Internamente, o cilindro pode passar por um processo de corrosão interna. Isso enfraquece com o tempo o cilindro, que vai ser submetido a uma pressão exorbitante, como essa que eu te falei. Então, há uma série de hipóteses que podem ou não ter ocorrido. O que vai definir tudo isso é a perícia, e aí por isso temos que aguardar sair esse laudo pericial. Última pergunta, se a empresa estava legal ou não, se os laudos estavam certos, se os alvarás estavam ok. O Bruno pergunta se a empresa estava legalizada, se os alvarás estavam corretos, ok, ou isso ainda vai ser averiguado? Olha só, durante a ocorrência, durante a intervenção, o primeiro ataque feito pelo tenente, eu digo ataque, o primeiro combate, é feito pelo capitão Josenei e o tenente Leonardo, eles utilizaram o sistema de hidrante da própria empresa. Então, inicialmente, para nós estava tudo ok. Quando eu recebi o projeto da empresa, nós visualizamos o projeto, o que estava ali envolvendo cilindro, tanque, tancagem, estava tudo de acordo com o projeto. A informação só veio depois da ocorrência de que a empresa está com o auto de vistoria atrasado. Mas isso é competência da própria diretoria nossa, que cuida desse assunto, a nossa diretoria de prevenção e serviços técnicos, mas houve a confirmação ontem ainda à noite de que o auto de vistoria da empresa está atrasado, muito embora isso não tenha, de certa forma... influência nenhuma com o acidente, né? Nem no acidente e nem durante o combate, já que nós utilizamos o próprio sistema de hidrante da empresa. Ok.
Ok, Coronel, muito obrigado, viu, pelas informações. Então, são várias possibilidades, Bruno, que ainda estão sendo levantadas pela perícia e em 30 dias a gente tem as informações. Beleza, abraço, obrigado e mande um abraço ao Coronel pra gente, tá bom? Um abraço, Ok. valeu. Tá bom, Yuri Carvalho com a gente. Agora tem a matéria dele que tá calçada já, a matéria dele tá pronta. Ele foi hoje pela manhã, a Band volta ao local das explosões 24 horas depois dessa tragédia. Vamos acompanhar. 4 pessoas morreram depois de 3 explosões na empresa Oxigênio Centro-Norte, em Boa Vista. Os empresários Emanuel Batista Silva, de 60 anos, e Plínio Ricardo Anderson Rogério Schurtz, de 42 anos. Além dos auxiliares de produção Ariel Mateus da Silva, de 20 anos, e Iorves de Jesus Leon Alchacoa, de 48 anos. Todos os corpos foram liberados aos familiares. As explosões foram registradas por pessoas que passavam pelo local. O governo do estado de Roraima decretou luto oficial no estado durante 3 dias em memória às vítimas da tragédia. As primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros era de que o forro da empresa havia cedido, o que atingiu os cilindros de oxigênio e ocasionou as explosões. Depois, o órgão informou que as explosões aconteceram quando funcionários faziam um manuseio dos cilindros. O laudo do Corpo de Bombeiros deve ficar pronto em 30 dias. Do alto é possível ter uma dimensão do estrago. Estruturas de ferro e zinco retorcidas, cilindros de oxigênio queimados e ainda pedaços de carne humana. No pátio da empresa, várias botijas de gás de cozinha para revenda, que aparentemente não explodiram. Muitos cilindros ainda estavam intactos, ao lado de extintores de incêndio utilizados pelo Corpo de Bombeiros. Romeu Caldas, que fica na frente da empresa, algumas mercadorias caíram das prateleiras e vários vidros foram quebrados. Alguns comerciantes disseram que é a primeira vez na vida que viram e sentiram uma explosão como essa. Foi bastante desesperador, realmente, para todo mundo. Porque realmente, no primeiro momento, ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Depois que a gente fomos se deparar com o estabelecimento da frente explodindo, né? Nossa, foi uma situação bem que eu nunca tinha presenciado antes. Aqui o deslocamento de ar foi muito grande, né? Quebrou vidros, estilhaço, pessoas correndo aqui, totalmente apavorada. Mas graças a Deus a Defesa Civil já esteve aqui no local, já fez a averiguação no prédio, está tudo ok. Em uma empresa de contabilidade que fica ao lado, os funcionários registraram vários objetos no chão, telhados arrebentados e vidros quebrados. Até um cilindro queimado foi encontrado no terreno. A Defesa Civil de Boa Vista está visitando todas as casas e empreendimentos próximos para identificar algum risco. O Corpo de Bombeiros deu um prazo inicial de 24 horas de isolamento. Mas horas depois das explosões e dos trabalhos dos peritos, a via foi liberada e as pessoas puderam voltar para suas casas. Pois é, então a gente vai repercutir amanhã também mais essa informação dos laudos que o Coronel falou e tudo mais. A gente segue falando sobre esse caso até o final da semana e esperando também o resultado da perícia que vai apontar o que realmente causou as explosões. Vamos seguindo, 12h50. Olha só, o governador Antônio Denário comentou pela primeira vez as denúncias contra o secretário da Sejuc de liberar presos do regime fechado para serviço particular. Vamos acompanhar com a Suíra Natana. Na semana passada, a Band Roraima divulgou imagens de 2 presos da cadeia pública colocando materiais de construção dentro da carroceria de um carro da Secretaria de Justiça e realizando serviços na casa do secretário André Fernandes. Quase uma semana após a denúncia ser feita ao Ministério Público pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários, o governador de Roraima, Antônio Denário, falou pela primeira vez sobre o assunto. O governador disse que não foi notificado oficialmente pelo MP e só depois de receber a denúncia é que serão tomadas providências. Na verdade, ocorreu o fato. Nós vamos avaliar a denúncia assim que nós recebemos do Ministério Público e vamos ver a decisão que nós vamos ver e a recomendação do Ministério Público também. O Ministério Público informou através de nota que 2 presos já foram ouvidos pela promotoria e assim que a apuração for concluída, vai se pronunciar. Beleza. Tá aí para você a informação, o Denário falando. Eu ia voltar só na hora dele, mas nós estamos correndo, daqui a pouco tem o professor Flávio Bezerra do Sinté para falar com a gente aqui, mas a gente vai comentando, esperando, né?
quanto a essas respostas e o Ministério Público já tem informação. Agora, aquela coisa, seu filho apronta na escola. Em vez de você reprimir em casa, você fala, não, deixa a escola punir ele. Se a escola punir ele, eu bato nele em casa. Olha só, vamos trazer agora para você informação, CPI da saúde. Só lembrando, falando sobre saúde, pode deixar aí. A CESAL falou que aquela empresa, né, que teve as explosões não prestava serviço, não fornecia gás para as unidades hospitalares, tá bom? A CESAL mandou essa nota, esqueci de falar aqui. Vamos lá. CPI da saúde, mais testemunhas prestam depoimento na Assembleia Legislativa. Israel Ayasser tem os detalhes agora na tela. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, que investiga supostas irregularidades na Secretaria de Saúde, realizou a terceira oitiva dos envolvidos no contrato de alimentação no valor de 24 milhões, envolvendo a empresa Andolini Comércios e Serviços Limitada. Na audiência desta terça-feira, 4 testemunhas foram ouvidas, dentre elas, o proprietário da empresa. O proprietário, ele falou, inclusive foi ao vivo a transmissão, que tinha realmente algumas irregularidades pontuais, que a empresa estava com dificuldade em virtude dos pagamentos, e justificou essa questão das irregularidades com base nessa dificuldade financeira. Até agora, 12 testemunhas do caso foram ouvidas. Na tarde desta quarta-feira, mais 3 devem depor. De acordo com o presidente da comissão, as informações de outros depoentes devem resultar em mais depoimentos. Nós temos 14 contratos sendo analisados e todas as semanas, conforme for analisado, todos os deputados estão trabalhando nisso e trouxerem seus relatórios preliminares, sua análise preliminar, com certeza vai resultar em novos depoimentos em todos esses contratos que estamos analisando. Beleza, então, tá aí a informação para você. Né? O nome do senador Messias de Jesus foi citado pelo dono da empresa, dizendo apenas que queria, chegou até ele para que ele pudesse trilhar mais facilmente ali no governo Sueli Campos para ter benefício, né? Mas não que ele tenha recebido benefícios, mas que o dono da empresa procurou, de fato, o até então deputado à época, que hoje é senador. Vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta trazendo mais informações para você. Band Roraima, você vê primeiro aqui. Até já.